Alô para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, sejam todos bem-vindos em mais uma transmissão. Nós estamos ao vivo aqui diretamente em frente da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e o Adolescente, que fica no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus, para trazer para vocês mais uma ocorrência policial aqui na capital amazonense. Um homem de 23 anos que não teve a identidade revelada, ele foi preso suspeito de estuprar a própria irmã. Uma adolescente de 17 anos, a irmã paterna dele, viu? Esse crime aconteceu no bairro Jorge Teixeira, mas a prisão aconteceu no bairro Coroado, na zona leste da cidade, nessa quarta-feira. Prisão feita pelos policiais civis aqui da unidade policial. E nós gravamos uma entrevista com a delegada Joyce Coelho, que é titular aqui da DEPCA, que deu mais detalhes a respeito dessa ocorrência. As imagens são de Jamerson Silva, vocês vão conferir agora. Vocês conseguiram chegar com esse homem? Bom, no dia 13 de agosto, a vítima, uma adolescente de 16 anos, compareceu na DEPCA juntamente com a sua representante legal. Nessa ocasião, a adolescente ainda estava bastante debilitada, porque no dia anterior sofreu uma violência sexual praticada por esse autor de 23 anos, que é irmão dela, irmão paterno. Desse modo, a adolescente foi ouvida e acabou relatando que desde os 5 anos de idade ela sofria violência doméstica enquanto morava com o irmão e com o pai. Segundo ela, desde os 5 anos de idade, esse irmão passou a abusá-la sexualmente e também agredia bastante a adolescente fisicamente, alternando aí períodos em que ele começou com 11 anos de idade, agredindo bastante tempo enquanto ele foi também adolescente infrator, e essa última violência, aos 23 anos, já responde pelo Código Penal. Então, dessa forma, relatou um histórico de violência que culminou com esse episódio agora que aconteceu no último dia 12 de agosto. Essa adolescente, ela já convive com uma pessoa, ela tem união estável e está no período pós-parto. Então, esse adolescente aproveitou que ela estava sozinha em casa, esse homem, né, no caso o autor, ele se aproveitou, pulou o muro da casa e encontrou a adolescente sozinha com o bebê recém-nascido. Ele passou a agredir fisicamente a irmã. Segundo ela, ele deu 2 tapas na cara, fez com que ela se ajoelhasse no chão e pedisse perdão por ser a ovelha negra da família, palavras da adolescente, e em seguida a violentou sexualmente. Dessa violência, a adolescente precisou retornar para a maternidade com bastante sangramento, inclusive com rompimento dos pontos. Diante de toda essa agressividade e violência, nós representamos de imediato no plantão pela expedição do mandado de prisão preventiva, e essa prisão foi cumprida ontem. Ele foi preso por volta de 15 horas no bairro Coroado. Delegada, ela nunca chegou a denunciar, já que ela fala que ela era estuprada desde os 5 aos 12 anos? Sim, na realidade ela relata uma omissão do genitor, inclusive ele teria presenciado um dos abusos e a única providência que ele tomou foi expulsar esse filho, né, esse autor da violência de casa. Nunca denunciou, inclusive ele será também ouvido durante o tramitado desse inquérito, justamente sobre essa responsabilidade que no caso do representante legal é também passível de indiciamento e punição, justamente porque ele não chegou a denunciar o fato, apenas retirou e expulsou ele da casa. E isso gerou aí uma maior raiva ainda dele contra a irmã e acabou aí culminando nessa violência com graves danos físicos e mentais a essa adolescente. Delegada, a gente sabe que esse homem continua outras vítimas hoje, já está em outra casa. Bom, ao ser interrogado, inicialmente ele negou. Entretanto, ao ser questionado sobre esse fato do pai ter presenciado esse abuso e ele ter sido expulso de casa, ele acabou confessando que de fato esse episódio aconteceu. Então ele está indiciado pelo crime de estupro. Também ele praticou isso várias vezes durante a adolescência, né? A gente ressalta que com relação à responsabilização criminal, crianças não são punidas criminalmente.
Na verdade, a criança ela precisa de um acompanhamento via conselho tutelar, quando ela comete algum ato dessa natureza na infância. Na verdade, desde a infância ele já revelava esse lado agressivo e violento. Entretanto, esse último episódio ele cometeu aos 23 anos de idade e agora responderá conforme os rigores da lei, de acordo com o artigo 213 do Código Penal. Delegada, e essa menor, essa adolescente, ela acabou de ter bebê também, está ali naquela fase puérpera? Sim, essa adolescente já tem uma união estável. A gente ressalta também que essa gravidez não é oriunda de violência. A partir dos 14 anos, para que seja uma violência sexual, tem alguns critérios a serem preenchidos. Então, ela tem uma união estável, ela convive com um companheiro e justamente aproveitando que esse companheiro não estava em casa e nem o genitor, ele acabou pulando o muro da casa e concretizando aí mais uma violência que inclusive deixou a adolescente bastante machucada e debilitada. Delegado, em relação ao pai, que vai ser indiciado só por omissão? Na realidade, ele responde pelas mesmas penas. Dependendo aí, a gente precisa ver a fase que foi, né, a idade que esse autor tinha, para que a gente possa adequar a tipificação pela qual ele vai responder. Doutora, a polícia investiga em possíveis outras vítimas, uma vez que ele já praticava abusos desde muito novo? Não, na realidade é uma violência doméstica, né? A violência sexual, ela nesse sentido, ela é uma violência doméstica que foi reiterada, foi feita várias vezes contra a mesma vítima. Me parece que ele, na verdade, ele não aceitava ela como irmã, né? Que ela chegou depois. Então, ele talvez utilizasse essa motivação para transferir toda a agressividade, toda a raiva contra ela desde a infância. Então, é um problema familiar, uma violência familiar que aconteceu repetidas vezes contra a mesma vítima. Delegado, esse crime aconteceu no bairro Coroado mesmo? Não, o crime aconteceu no bairro Jorge Teixeira. A prisão dele foi no Coroado porque ele não mora mais com a família. Alô para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico. Vocês acabaram de conferir a entrevista com a delegada Joyce Coelho, que é titular aqui da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, que deu mais detalhes a respeito dessa ocorrência. Esse homem vai ficar à disposição da Justiça após o término dos procedimentos cabíveis e deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. Para você que assistiu essa transmissão, obrigado pela sua audiência, obrigado aí por cada comentário e cada compartilhamento. Lembrando, você que quer fazer uma denúncia do seu bairro, da sua comunidade, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 995 24 85 80. Ou mande mensagem para o nosso Instagram, que é o @radar.amazônico. Mande a sua mensagem e explique a sua demanda, que vamos atendê-los da forma mais rápida e breve possível. Quero aqui rapidamente mandar um alô para quem está nos acompanhando mais uma vez. Obrigado pela audiência de todos vocês. Quero mandar um alô aqui para Eliette Alvino, um alô também para o Wesley Paulo, um alô também para o Jorge Rafael de Moraes e um alô também para o Meison Marinho, lá do bairro Zumbi dos Palmares, que é um seguidor fiel aqui do Radar Amazônico. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, mas não se preocupem, voltaremos com novas informações em outro ponto da cidade. As imagens são de Jamerson Silva e o apoio técnico de Giovanni Leite e Elise Bentes. Eu sou João Paulo Castro para o Radar Amazônico. O que o povo quer ver, o que muitos querem esconder.